Bom, por que que você deveria usar creatina mesmo não sendo atleta? Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. André Andrade, sou médico cardiologista, sou nutrólogo, estou formado há mais de 12 anos, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos e aqui a gente montou esse canal para conversar de forma leve, mas com evidência científica sobre suplementos, emagrecimento, qualidade de vida, né, e o que a gente pode fazer para, né, ter uma vida com mais saúde, mudança do estilo de vida e poder agregar mais aqui na comunidade do YouTube. Bom, se você acha que a creatina é só para você ganhar massa muscular, para você que treina muito ou para aquela pessoa que treina muito, você está equivocado. A gente já tem vários estudos mostrando uma evidência bem robusta em relação aos pacientes usando creatina para melhora da saúde muscular, melhora da saúde cerebral, para diminuir a sarcopenia, que é a perda de massa magra conforme a gente vai ficando mais velho. Mas antes de tudo isso, deixa eu te explicar como a creatina funciona. A creatina, ela atua como se melhorasse a reserva e o aporte energético nosso nas nossas células. E ela auxilia a formação de ATP, tá? Gerando mais energia. Então você acaba conseguindo fazer uma, duas repetições a mais e consegue dar um gás a mais na hora do treino. E isso a longo prazo, a gente consegue um rendimento físico melhor nesse treino. Há alguns colegas estudiosos que até comentam que a creatina é o mais próximo da gente conseguir de forma natural a ganhar massa muscular. Por que de forma natural? Porque tem, né? Se você fizer uso de um esteroide anabolizante, de algum hormônio, você vai ter um ganho de massa muscular superior à creatina, mas de forma natural, usando um suplemento saudável, seguro, né, com a creatina é um dos suplementos com mais estudo científico, né, você consegue ter um resultado muito bom, né, de forma natural e sem os riscos, né, os riscos colaterais de você usar um esteroide hormonal, né, então assim, de uma forma muito mais segura, certo? Bom, como eu disse, ela é fundamental para a produção de energia e a gente hoje já tem estudos mostrando que ela até melhora a parte de memória, a parte de função cerebral, tem uma tendência a diminuir as incidências de demência, a incidência de Alzheimer, e aí com isso você melhora a função cerebrovascular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente deve usar a creatina. Geralmente a gente indica creatina monoidratada, tá? E aqui na clínica geralmente eu indico com o selo da Creapure, que mostra um pouco mais de segurança e mais de confiabilidade naquele suplemento, tá? E aí geralmente a gente indica de 3 a 5 gramas para cada, né, para cada pessoa. E aí, o uso da creatina não precisa ser no pré-treino, antes de treinar, logo depois de treinar. Por quê? Porque ele é um suplemento de depósito, ela vai acumulando no nosso corpo. Então, com isso, a gente não precisa ter a necessidade de você tomar logo depois do treino, logo antes de treinar. O importante é você manter essas 3 a 5 gramas diárias todo dia, mesmo aquele dia que você não treina, porque ele vai fazendo uma coisa que a gente chama de saturação, ela vai acumulando e aí o efeito dela vai ser a mais longo prazo. Antigamente, hoje em dia isso é uma prática um pouco menos usada, mas a gente até fazia quando o paciente nunca tinha usado creatina e quer fazer uma dose de ataque, a gente fazia umas doses altas antes, né, uma dose de carregamento, né, loading phase, e depois a gente fazia uma dose de manutenção. Hoje em dia, a não sei que você tenha nunca usou creatina e você tem uma prova em breve, a gente até pode fazer isso, mas geralmente aqui na clínica a gente faz uma coisa muito mais programada. Então, assim, o paciente, se ele já tem uma prova, um evento no final do mês, a gente já vai acabar usando a creatina antes, para a gente não precisar também usar umas doses muito altas em um intervalo de tempo mais curto, para justamente saturar as células, entende? Para você já encher todos os reservatóriozinhos de creatina. Então, hoje em dia, aqui na clínica é bem mais difícil a gente fazer esse esqueminha de loading phase, de você usar uma dose maior numa semana e depois usar uma dose mais baixa. Geralmente a gente tende a usar uma dose habitual mesmo, de 3 a 5 gramas ao dia, de Creapure mesmo, né? Geralmente creatina monoidratada, e aí a gente vai usar isso a longo prazo, né? Lógico, né? Tem algumas contraindicações à creatina, se o paciente tem alguma intolerância, se o paciente tem alguma doença renal, alguma doença hepática muito grave, ou alguma contraindicação específica ao uso de creatina, aí a gente não indica.
mas é um suplemento super seguro. Geralmente, né, até para o paciente que não treina, por conta esses outros efeitos pleiotrópicos, né, de melhora da cognição, melhora da saúde celular, melhora da parte de energia, melhora da parte de ganho de massa magra, né, que é um dos critérios que a gente mais usa para ver longevidade desse nosso paciente, a gente sempre indica a creatina desde que não tenha nenhuma contraindicação, né, desde que o paciente não tenha nenhum efeito adverso muito grave, ou uma doença renal muito grave, ou algum outro quadro que impeça o uso dessa medicação. Além disso, a creatina ele é um suplemento seguro, é um suplemento barato, é um suplemento com muito estudo, muita robustez. Então, é uma medicação, um suplemento muito fácil de você acabar associando ao treino, à mudança de estilo de vida, a ganho de massa magra, por exemplo. Eu gosto muito de usar a creatina em associação com as medicações análogos de GLP-1, que a gente fala tanto aqui no canal. Por quê? Porque o paciente que já está perdendo peso, ele tem uma tendência a perder músculo também, porque ele está perdendo muito peso, o nosso corpo entende como uma ameaça e ele vai sempre lutar contra a perda de peso. Tem um outro vídeo que até no final aqui, se você quiser, você já assiste, porque eu falo bastante sobre isso. Então o nosso corpo sempre vai lutar contra a perda de peso. E aí a creatina ela ajuda mantendo o nosso músculo e você acaba favorecendo a perda de gordura e manutenção da massa magra. Então é um suplemento muito seguro até quando a gente está fazendo um emagrecimento saudável. Uma outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é se a creatina engorda ou não, né? Na verdade, ela aumenta a retenção, se ela aumenta a retenção hídrica, se o paciente fica mais inchado. Na verdade, o que ela faz? Ela aumenta a parte de água intracelular, ao contrário do que muitos pensam, né? O inchaço acontece por água extracelular, né? Então, na verdade, ela não incha, ela deixa a sua célula muscular um pouco mais cheinha, um pouco mais dura. Então, por conta disso, ela aumenta o líquido dentro da sua célula. Então, ela não faz um mesmo inchaço de um paciente que está retendo líquido ou para um paciente que às vezes fez um consumo exacerbado de álcool e aí está muito inchado. Não, não é nada disso. A creatina, ela aumenta a água intracelular, aumentando o aporte de água para a sua célula muscular de forma saudável. É um aumento de fluxo de água de forma saudável. Então, ao contrário do que muitos pensam, ela não aumenta inchaço, não causa nada disso. O que, às vezes, é uma coisa que é sempre bom a gente reforçar também, é que tem alguns atletas que, mesmo que esse aumento de fluxo de água para o músculo seja uma coisa muito boa, ou, por exemplo, o paciente que ele usa creatina para ganho de massa muscular seja uma coisa muito boa para ele, tem alguns pacientes que eles precisam estar muito seco e muito leve. Então, por exemplo, o paciente que faz muita corrida, paciente que é uma bailarina, ou pacientes que precisam de um peso muito baixo, com um pouco músculo mesmo, ou no caso de um corredor, por exemplo, né? Ou mesmo precisa ser um paciente leve, no caso da bailarina, esses pacientes nem sempre vão se beneficiar tanto do ganho de massa muscular da creatina, por conta desse estilo de esporte que eles fazem. Porque mesmo que a bailarina tenha um ganho de massa muscular bem bacana, e ela precisa desse ganho de massa muscular, por conta do peso, nem sempre vai ser um suplemento, se eu estou falando em âmbito competitivo, né? Uma pessoa atleta mesmo, né? E aí nem sempre vai ser um suplemento que vai encaixar tão bem para esse perfil de paciente. Talvez tenha algum outro suplemento que a gente possa encaixar um pouquinho melhor. E no caso do paciente, que aqui é muito mais comum, né? Que é um paciente corredor e tudo mais, às vezes ele precisa estar muito leve. E aí a creatina, por ela ter esse aumento de líquido dentro da célula muscular, acaba que se o paciente já é um paciente de alto desempenho, ele pode acabar atrapalhando um pouquinho. Tá? Mas volto a dizer, tem pacientes meus atletas que correm, que estão super bem com a creatina, e tem pacientes meus que fazem balé e também estão super bem com a creatina. E tem pacientes que não estão tudo bem. Por isso que você tem que individualizar e por isso que o seu médico tem que fazer esse acompanhamento de perto, para ver se faz sentido você usar a creatina ou não. E aí, tem alguma dúvida sobre creatina? Gostou desse assunto? Comenta aqui embaixo, curte, compartilha com as pessoas. Eu sempre esqueço de falar para compartilhar com as pessoas. Tá? Deixa sua opinião é muito importante. Estamos juntos. Aqui é um bate-papo informal, então eu quero que você fale, quero que você opine. Principalmente se você está querendo perder peso, se você está usando creatina, o seu médico, né, o profissional que está te acompanhando, te orientou a usar creatina, acho que vale super a pena, desde que você não tenha as contraindicações. Combinado? Te vejo na próxima. Tchau, tchau.